alegramos em que ele seja preparado de maneira excelente para a obra que faz, e é muito fácil notar o seu entusiasmo pela obra do Senhor, especialmente pelo serviço ministerial. A nossa oração é que mais uma vez os irmãos sejam abençoados com a mensagem desta manhã. Eu solicito dos irmãos que oremos a fim de que Deus levante outros obreiros como o pastor Davi Moura. Esta é uma das maiores necessidades do Brasil. Após termos cantado Eu Quero o Pão do Céu, o pastor Davi Moura trará a palavra do Senhor. Na Primeira Igreja Batista em Atibaia, eu quero agradecer muito o privilégio de estar aqui, agradecer ao pastor Norton pelo convite, especialmente todos os adolescentes que tiveram esses dias lá no sítio da igreja. Foi muito especial. Os irmãos têm um grupo muito fantástico e olha, fazem 7 anos, pelo menos, que nós estávamos eu e minha esposa com o sonho de vir conhecer Manaus. Eu nunca vim para Manaus, mas o meu cunhado, o Adriano e a Larissa, que são aqui da PIB de Manaus, já estão morando aqui há muito tempo, e a gente sempre pensando, um dia nós queremos ir lá. E no Natal passado, o Victor e a Julie, conselheiros do Ministério para os Adolescentes, passaram em casa com a gente em Atibaia, e depois veio o convite de estarmos aqui com os adolescentes nesse retiro, que foi muito gostoso. Não foi assim, até legal assim, passar até com meu cunhado, também foi bom, mas fora isso, o tempo lá foi joia demais. Eu quero manifestar a nossa gratidão, e os irmãos estão de parabéns pelo trabalho excelente que tem com os adolescentes. A equipe que trabalhou lá, os voluntários, conselheiros, grupo de apoio, foi muito joia. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Ontem à noite, nós estávamos lanchando lá no apartamento da Adriana e a Larissa. O Victor e a Julie passaram lá, e a Larissa mostrou um vídeo de uma entrevista do avô dela, que mora lá no Rio Grande do Sul, que foi um dos soldados na Segunda Guerra Mundial. E esse homem, que agora já tem 91 anos e já é um pastor aposentado, relata um pouco da sua história, algumas experiências suas ali participando da Segunda Guerra. E foi muito marcante uma história que ele contou ali naquela entrevista, que foi gravada por uma televisão lá no Sul. Que esse homem, esse pastor, contando de quando ele era muito jovem, talvez 19 anos, cerca de 19 anos, e ele e o seu pelotão estavam atacando uma base inimiga, quando ele se viu sozinho no meio da noite, e veio em sua direção 2 soldados inimigos grandes, altos, e já tinha acabado as balas, tinha travado o seu fuzil, e a única coisa que ele tinha para se defender era a sua baioneta, né? Aquela espadinha que encaixa na ponta do fuzil. E ele ali, novo, com medo, tentou se defender, mas esses 2 soldados grandes logo o derrubaram e o perfuraram 2 vezes com a sua baioneta. Ele, já desesperado, gritando por socorro, resolveu fingir de morto, virou de lado, pensando que talvez eles passariam adiante. Mas não. Um daqueles soldados virou e foi dar um golpe de misericórdia. Perfurou seu peito direito, e até hoje ele diz que tem o seu caderno, que tem a marca de mostrar o tamanho daquela baioneta. Os homens acharam que ele estava morto, deixaram ali como parte da trincheira, e só alguns dias depois, no dia seguinte, que ele foi encontrado pelo seu exército, foi levado para o hospital, recuperou. Mas ele disse que naquela noite em que ele estava aguardando a morte chegar, ele teve ali um momento que ele falou: Senhor, se eu viver aqui, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. De uma forma milagrosa, em outras histórias que ele conta ali, Deus preservou a sua vida durante a guerra. Ele veio para o Brasil, se tornou pastor e ministrou durante anos e anos e anos. Como resultado desse homem de Deus, seu filho, o Kurt Kirsch, pai da Larissa,
é missionário entre os índios Yanomamis, ali, a partir de Boa Vista, Roraima, já há mais de 30 anos. E os seus filhos, Larissa e Davi, também seguindo nos caminhos do Senhor, e as gerações seguintes vão continuar com certeza nos caminhos do Senhor. Mas nós lá ontem à noite, lanchando e vendo depois do lanche, vendo esse vídeo, eu comecei a pensar, se aquela baioneta tivesse sido alguns centímetros para o lado, do lado esquerdo, ou um pouco diferente, toda essa história linda de gerações seguindo nos caminhos de Deus não existiria. Não teria Kurt, não teria Larissa, meu cunhado Adriano não teria conhecido, não provavelmente teria vindo para Manaus, e assim por diante. E aqueles momentos de comunhão ontem não teriam acontecido. Como Deus em sua providência cuidou, e aquele homem entregou sua vida a Deus e mudou gerações, uma família, para seguir os caminhos. Esse mês começa o mês da família, estou correto? Nas igrejas batistas. E estando esse fim de semana com os adolescentes dessa igreja, como é gostoso ver uma geração se levantando para seguir os caminhos do Senhor. Mas eu me pergunto, será que nós como famílias estamos atentos às baionetas do inimigo que estão apontadas ao coração da família, ao coração dos seus filhos, ao coração da nossa juventude, ameaçando gerações futuras do Evangelho? Por isso eu gostaria que os irmãos olhar rapidamente para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que passou por isso, e não com bons resultados, e a igreja de Paulo, gerações que andavam longe de Deus. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 9, que nós vamos ler, conta da última geração daqueles que seguiram a Deus. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 9, diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gades. Voltando então na história, cerca de 4.000 anos, vemos o povo de Deus que foi liberto por Deus com seu servo Moisés, saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, com Josué, grandes feitos também, atravessaram o Rio Jordão, cercaram Jericó, Deus derrubou as muralhas de Jericó, dividiram, conquistaram a terra prometida de Canaã, e cada tribo foi se estabelecendo. Aquela geração viu grandes momentos pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Eles experimentaram, eles viram a fidelidade de Deus à sua aliança. Porém, grandes líderes passam. O povo de Deus continua. Nós vemos até nessa igreja, eu estava vendo ontem o Victor me dando tour aqui da igreja, muito legal, vendo todas as instalações, e ali atrás o quadro de 19 pastores desta igreja, que passaram aqui ao longo das muitas décadas dessa igreja, nessa cidade. Cada um à frente da igreja, o homem de Deus, e a história da igreja, da PIB de Manaus crescendo, mas cada um com o seu tempo passando, e a igreja continua. O que acontece? O que preserva cada geração para continuar nos caminhos de Deus? Josué morreu, os anciãos também, mas agora no caso do povo de Israel não sobrou ninguém que havia visto os grandes milagres de Deus. Não tinha mais aquelas pessoas que iam conduzi-los em adoração. Como que o povo vai adorar a Deus agora? Quem vai dirigi-los? Será que eles vão se lembrar daquilo que Deus fez em sua história?
Ah, mas isso não seria problema, porque Josué colocou algo para ajudar o povo a se lembrar. Se você deixar seu dedo aqui em Juízes 2, volte para Josué capítulo 4, e você vai ver o que ele fez. Josué capítulo 4, versículos 19 a 24. Josué 4, 19 a 24, diz assim: No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: Que significam essas pedras? Expliquem a eles: Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que a tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Lá no início da conquista, Deus já tinha estabelecido como Josué, aquele altar, aquela pilha de pedras do fundo do rio Jordão, para que todos que passassem, cada geração que vissem ali o que Deus havia falado. A ideia era que quando os pais estavam viajando com seus filhos, passando pela terra, e passassem ali e vissem aquela pilha de pedras: Papai, o que é aquilo? Ah, filho, vamos sentar aqui, eu vou contar para você uma história do povo de Deus. E aí junto, o pai ia descansando ali, tirando a sua mochila, não sei se tinha mochila na época, né? Deixando de lado e contando: Filho, deixa eu contar um pouco. Como o nosso povo veio morar aqui na terra prometida. Está vendo aquele rio Jordão ali? Está vendo como ele está alto nessa fase de enchente? Pois é, nosso povo saiu do Egito e veio para cá e não tinha como atravessar. A gente não tinha como chegar ali em Jericó para conquistar. Mas Deus fez um lugar e contava a história da conquista. Olha, papai, Deus é poderoso, né? Sempre. Mas ele ainda age assim: Filho, Deus continua com o seu povo. Ele quer que nós confiemos nele. E o mesmo Deus do passado continua sendo o nosso Deus do presente. E essa criança, então, iria crescer com as histórias da fé, daquilo que Deus fez na vida dos seus pais, e também iria confiar em andar nos mesmos. Irmãos, como que a sua família tem passado para as próximas gerações as grandes obras de Deus? Você fala disso? Você conta as histórias? Você senta talvez com seus filhos e uma noite, talvez, ao invés de assistir a televisão, mamãe e papai vão contar algumas das coisas que Deus fez em nossa vida. Seus filhos conhecem como vocês vieram à salvação, como vocês aceitaram a Cristo, conhecem a história de como vocês se conheceram como casal e como Deus mostrou que era isso, como vocês chegaram na igreja. Todas as histórias de cada família tem história da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, e isso tem que ser passado para os filhos, para que eles vejam que a fé não é apenas uma coisa teórica, mas algo que cada geração tem vivido na presença de Deus pela sua misericórdia e graça. Aquelas pedras estavam ali para mostrar o que Deus fez, porque Deus queria que cada geração passasse à próxima geração as histórias do que Ele havia feito por Israel. Mas não era só a memorial, havia também o mandamento. Também agora volte na sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler versículos 4 a 7 e também no versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7, versículo 9. Moisés, o mentor de Josué, já havia deixado na lei de Deus algo também para preservar a fé na próxima geração.
Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amais como sinal nos braços, prendas na testa, escrevas no batente das portas de sua casa e em seus portões. Mais tarde, algumas gerações muito futuras, na época de Jesus, pegaram isso literalmente, e até hoje alguns judeus pegam e prendem pedacinhos da palavra de Deus na sua testa, nos braços. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a palavra de Deus precisava estar no dia a dia do povo de Deus. Os pais precisavam conhecer a Deus, amá-lo de todo o coração e transmitir os seus ensinamentos, sua instrução aos seus filhos, diariamente, toda hora durante o dia, para preservar a fé na próxima geração. Muito interessante que quando voltamos aqui para Juízes, nós vemos algo que faltou. O tempo passou. Josué morreu, seu memorial foi esquecido. Moisés morreu, a palavra de Deus foi esquecida. Olha o que diz Juízes 2, versículo 10 a 13. Como aconteceu com a próxima geração? Juízes 2, 10 a 13. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, está se referindo à geração de Josué, os anciãos, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Astarote, a Baal e a Astarote. Surgiu uma nova geração. O que aconteceu? Josué deixou memorial, Moisés deixou mandamentos, mas surgiu uma geração que não conhecia a Deus, o que ele havia feito por Israel. E como resultado, eles abandonaram a Deus e correram atrás dos falsos deuses daquelas nações, os povos ao redor, que haviam sido expulsos da terra de Canaã. De alguma forma, os pais falharam ao passar o conhecimento de Deus, a fé em Deus, para a próxima geração. E de alguma forma os filhos falharam ao assimilar, abraçar a fé de Deus, o Deus de seus pais. Um dos problemas foi que os pais não aproveitaram as oportunidades, não aproveitaram as viagens, o tempo juntos para contar as histórias, não aproveitaram o dia a dia no café da manhã, indo no trabalho, levando para a escola, chegando em casa à noite para conversar e ler a palavra de Deus, explicar para os seus filhos, ter uma fé viva nos pais que reflete a vida dos filhos. Mas eu creio que havia um motivo para isso. Se você voltar e em casa ler o capítulo 1 de Juízes, você vai ver que a baioneta já estava atingindo o coração dos pais. Os pais já não tinham uma fé tão viva com Deus. E por causa disso, os pais fazendo pequenas concessões ao pecado, não sendo mais radicalmente andando com Deus, buscando os seus caminhos, simplesmente levando a vida, uma fé quase que nominal. Não, peraí, nós estamos nos cultos, nós estamos fazendo tudo direitinho, nós temos uma vida regrada, mas não uma fé viva que os filhos veem em casa, na forma que o pai trata a mãe,
que os pais discipulam e disciplinam os seus filhos, na forma que os pais amam e buscam a Deus por amor. O que acontece? Alguém já retratou como se fossem 3 cadeiras, cada um com uma geração. A primeira geração conhece a Deus, eles viram Deus agindo, receberam a palavra de Deus, mas a segunda geração conhece apenas sobre Deus. Algumas das histórias, sim, já ouvi falar, sim, nós somos pessoas religiosas. A terceira geração, então, não conhece a Deus. Irmãos, a baioneta da negligência, da apatia espiritual, da frieza, de simplesmente uma fé exterior, uma tradição familiar que é ir para a igreja, isso vai destruir as futuras gerações da sua família nos caminhos de Deus. A não ser que pela graça e misericórdia de Deus, você fala, Senhor, eu até sinto que minha família já foi entregue, dado por morto. Talvez já sentimos a picada dessa baioneta, mas Senhor, pela sua misericórdia, me ajude a buscar o Senhor, buscar os teus caminhos, pela graça do nosso Rei Jesus Cristo, e assim ser encaminhado nos caminhos de Deus para preservar a minha família. Como resultado, na vida do povo de Israel, dessa nova geração que não conhecia Deus, eles se desviaram dos caminhos, e se você continuar lendo o capítulo 2, Deus demonstrou a sua ira, disciplinou esses filhos, essa nova geração, trazendo o exército inimigo que acabaram com eles, arrasaram eles. Em alguns momentos alguém se lembrou, sim, tem um Deus poderoso, e eles clamavam em Deus, em sua graça e misericórdia, levantavam um grande líder, os juízes, Gideão, Sansão, outros, e o povo voltava rapidamente, mas logo eles se desviavam de novo. Não era suficiente. Por quê? Porque nenhum grande líder é suficiente para cuidar e chegar nos corações dos nossos filhos. Ouçam bem isso, porque eu vejo em Atibaia, e talvez seja verdade aqui também, muitos pais passam para a igreja a responsabilidade de criar os seus filhos. E falam assim, não, tudo bem, em casa nós vamos levando de algum jeito, mas, olha só, lá na igreja tem Ana Ilse, é isso? Que é do departamento infantil, ela vai cuidar dos meus filhos, ela vai dar um jeito, eu levo lá para a EBD, muito bem, deve levar, mas em casa eu não preciso dar continuidade a isso. Tem o Victor e a Julie com os adolescentes, eles vão dar um jeito no coração do meu filho, deixa para eles são grandes líderes e são. O trabalho de jovens, eu levo para a igreja lá, eu levo para casa, eles vão educar, eles vão colocar meus filhos no caminho do Senhor. E pela graça de Deus, Ele usa grandes líderes, os pastores, os líderes, os diáconos, cada ministério para atingir o coração. Mas, irmãos, nenhum dos juízes que Deus levantou foi suficiente. O juiz passou, o povo voltou. Por quê? Faltava não um dos juízes, mas o juiz, o rei, o supremo pastor, o único que pode, pelo seu sangue derramado no Calvário, transformar corações de pedra em corações de carne arrependidos e restaurar famílias e as gerações futuras para o caminho. Você tem levado os seus filhos aos pés do Supremo Pastor? Você tem levado a sua família de joelhos diante da cruz do Calvário? Senhor,
pela sua misericórdia, preserve a minha família, que os meus filhos tenham uma fé viva. Senhor, me ajude a ter essa mesma fé viva, para que eles vejam que é de verdade e queiram a mesma coisa em seus lares, em suas vidas. Nesse fim de semana nós conversamos muito lá com os adolescentes sobre o caminho de Deus. Ele já deu o caminho. A nossa decisão, nós vamos seguir ou não? Esse caminho começa com Jesus Cristo, o único caminho, a verdade, a vida, aquele que nos conduz ao Pai. Os adolescentes foram desafiados a buscar esse caminho, mas eu pergunto, eles vão ter apoio em casa? Eu espero que sim. E que a baioneta da apatia, que destruiu uma geração do povo de Deus, do povo de Israel, do Antigo Testamento, que ele não atinja a sua família, para que as futuras gerações estejam firmes aos cuidados de Deus. E mais uma vez, se a sua família já recebeu isso, e já foi tido como, olha, já foi o golpe de misericórdia dado por morto, não. A misericórdia, a graça de Deus é grande, e Ele pode restaurar a sua família, quando nós nos curvamos e clamamos pela graça e misericórdia do nosso Rei Jesus Cristo. Leve a sua família ao altar de Deus, em oração, buscando sim, transmitir os ensinamentos em casa, apoiando aquilo que é ensinado na igreja. Mostre para os seus filhos, estuda por conta própria e mostre para eles diariamente, ao levantar, ao se deitar. Conte para eles a história da sua fé. E ore, que Deus trabalhe no coração do seu. Vamos orar. Pai, nosso inimigo é especialista em atacar as famílias. Quantas e quantas famílias no nosso país estão sendo destruídas? Famílias, casamentos desfeitos, filhos abandonados, pais que terceirizam a instrução, o pastoreio dos filhos apenas na igreja, ao invés de cooperarem com a igreja, de ensinarem em casa e levarem à escola dominical, levarem aos cultos, levarem aos ministérios dos adolescentes, jovens, crianças, e aí dando continuidade em casa, para que esses filhos cresçam na tua misericórdia, nos caminhos de Deus. Senhor, nós não queremos ver as próximas gerações destruídas, nós queremos pedir que, apesar da baioneta do inimigo estar apontando ao coração de cada família aqui, o Senhor proteja-nos, para que nós possamos sim ter novas gerações, que esta igreja continua crescendo pela graça de Deus, com cada geração, os adolescentes que estavam aqui à frente, os jovens, as crianças, continuando levando a tua fé, o teu evangelho, para essa cidade, esse estado, nação. Senhor, esse trabalho é grande demais para qualquer um de nós. Precisamos do Senhor. E por isso nós clamamos ao Senhor que preserve, que trabalhe nos corações dos pais, voltando-os para os filhos, colocando nossos filhos à vontade de te seguir. Oramos assim.